Boa noite, pessoal. Boa noite. No vídeo de hoje, nós vamos estar falando de continuar a nossa sequência de destrinchar as nações que foram geradas a partir de Abraão, estudando a história das nações, né, para ver como que ela ocorreu desde lá do início, né? Nosso ponto de referência inicial é a Torre de Babel, certo? Torre de Babel e Gênesis capítulo 10. Gênesis capítulo 10 lista 70 nomes de netos e bisnetos de Noé e nos apresenta que deles viriam as nações. Na sequência, a gente vê que Abraão seria pai de muitas nações, né? Então a gente está mapeando as nações, entendendo que foi essa relação de Abraão com as nações. E hoje a gente vai estar explorando a Península Ibérica. Nós vamos falar de Portugal e Espanha. Especificamente, vamos destrinchar a história de Portugal e Espanha para a gente entender o que aconteceu. Como elementos de análise, né, esses três livros são livros que eles têm componentes muito chaves. O Gênesis, claro, a Bíblia é o cerne de toda a conversa, certo? O início da história é sempre na Bíblia. E que nós precisamos aqui, a Bíblia é verdade absoluta, incontestável, tudo que tem lá eu olho com olhos de águia para pegar cada minúcia, porque eu sei que ali eu tenho uma fonte de verdade. Quanto mais olho, mais convicção tenho disso. Mas tem livros complementares, né, que nos ajudam a enriquecer, entender a história, certo? A história que corria em paralelo à história bíblica. A história bíblica ela se concentra, né, num grupo de pessoas, numa nação, né, numa história de Israel, mas o mundo estava correndo ao redor e a própria Bíblia dá insights disso, certo? Só que não continua, ela não narra a continuação. Então, o que a gente está fazendo é buscar essas histórias que corriam em paralelo à história de Israel na narrativa, além do livro de Jasher, que é um livro que é citado na nossa Bíblia em dois livros, é citado no livro de Joshua e é citado no livro de 2 Samuel, né, a existência desse livro de Jasher. E o livro de Jubileus, que basicamente é um livro encontrado nos manuscritos do Mar Morto, pertence ao cânon da igreja etíope, e o que eu mais uso de referência é o capítulo 8. O capítulo 8 do livro de Jubileus tem uma informação, uma peça do quebra-cabeça muito importante para a história das nações. Bom, só para dar um pouquinho de referência das minhas fontes. Além disso, o que a gente faz é buscar as crônicas das nações. Não existe uma nação que surgiu do nada. As nações não surgem do nada, certo? Nenhuma nação brota da terra. Todas elas têm uma história. E todas elas narram suas histórias. Então, você buscar, né, uh, as fontes das crônicas das nações e explorá-las, você tem uma informação que é belíssima e altamente sincronizável com a Bíblia. A questão é que você tem que estar pronto para enfrentar os inimigos da Bíblia, certo? Porque os inimigos da Bíblia vão estar no meio do caminho tentando te tirar do caminho. Como hoje em dia todo mundo usa inteligência artificial, usa Google para fazer pesquisas, fica uma dica. A máquina, a inteligência artificial, está programada para ocultar essa história. A história que eu estarei narrando aqui, a máquina está programada para ocultar. Porém, se você, quando você pega o fio da meada, né, baseado na Bíblia, você pega o fio da meada e vai para cima da máquina e, e cria seus parâmetros, eu quero desse jeito, desse jeito, desse jeito, ela te atende como cliente. Então você consegue as respostas que você quer. Ela só não te dá isso de mão beijada. Você vai ter que manobrar a máquina. Você vai ter que conversar com a máquina. Não vai só engolir o que ela te fizer. Se for só engolir o que ela te fizer, te colocar, ela vai te tirar da história. Ela está programada para te tirar dessa história, que ela me confirma, a própria máquina depois te confirma tudinho, se você não cair na historinha dela. Ficou a dica. A dica ficou.
Vamos seguir então para Portugal e Espanha. História de Portugal, vamos para Gênesis capítulo 10. Onde começa a história de Portugal? Começa em Tubal. Tubal, um dos filhos de Jafete, filho de Noé, ou seja, neto de Noé. Tubal, neto de Noé, teria chegado à ilha, teria chegado à Ibéria, né? Ele teria chegado à Ibéria, não a Portugal, mas à Ibéria. Ele teria chegado por volta de 100 anos depois do dilúvio, ou seja, imediatamente depois da Torre de Babel, certo? Torre de Babel é o evento chave que na cronologia da nossa Bíblia a gente não consegue datar. O Gênesis não dá informação para datação. Mas com o livro de Jasher, se você usar o livro de Jasher, você consegue datar especificamente quando ela aconteceu. E como que você data isso? Porque tem um capítulo onde ela marca que foi o ano 48 da vida de Abraão. Acho que é 48 anos. Abraão tinha 48 anos. Como a gente tem toda a cronologia da vida de Abraão, né, para trabalhar, então você sabe o quê? Então, a Torre de Babel ocorreu no ano da vida de Abraão, 48. Beleza. Se a Torre de Babel ocorreu no ano 48, a partir daí você consegue encaixar as coisas, as cronologias fluem a partir daí. Então, Tubal estava na Torre de Babel, né, com o Nimrod, as línguas espalhadas, tudo indica aquele que trouxe o português, certo? A linguagem portuguesa vem com Tubal. E a linguagem espanhola, né, um pouco diferente, né, o castelhano, né, aquela coisa um pouco diferente, vem com Tarsis, que é filho de Javã, neto de Jafete, bisneto de Noé, certo? Então, um neto de Noé e um bisneto de Noé, Tubal e Tarsis, ambos depois do embaralhar das línguas, vêm, né, com suas famílias e vêm para a Ibéria, ou seja, migram para a Ibéria. Então, essa história, onde que eu ouço essa história? Onde é que eu posso ler sobre essa história? Você pode ler sobre essa história num livro chamado Monarquia Lusitana, do Frei Bernardo de Brito, escrito em 1597. Ele é uma crônica de fundacional de Portugal, certo? Então, o que eu vou estar narrando aqui, além de usar a Bíblia, além de usar o livro de Jasher, está usando a monarquia lusitana, do Frei Bernardo de Brito, quando se refere a Portugal, e a Liber de Rebus Hispania Memorabilis. Isso aqui já é um texto em latim, né? Mas seria um livro das memórias da Espanha, certo? O livro de registro das memórias da Espanha, em latim, 1492, certo? Claro que eu não li um texto em latim, eu uso muito a inteligência artificial para detrinchar os textos, né? E aí é uma luta é uma luta tensa, que você tem que estar o tempo todo pronto para tentar te levar para as histórias dos gregos. As histórias dos gregos, dos deuses gregos, aquelas historinhas de boi dormir que os gregos contavam. Então, você não cai na historinha dos gregos e romanos, você consegue a história das nações. Ok, tivemos aí a fonte Crônica das Nações Espanha e Crônica das Nações de Portugal, e vimos a origem vinda lá de Gênesis capítulo 10, certo? Então nós temos Tubal e nós temos Tarsis, que foram os primeiros que chegaram à Ibéria no comecinho, né? Ou seja, logo depois da Torre de Babel. Eu vou para a Bíblia para amarrar bem eu vou contar uma história usando essas fontes. Eu vou contar histórias que elas não são muito conhecidas da gente. Então elas trazem coisas que chocam um pouquinho porque são muito diferentes do que a gente ouve em geral. Então eu vou ancorar essa história antes de começar na Bíblia, para a gente entender que a narrativa que vem a partir de Isaías 23, tá? Só para contextualizar, Isaías 23 teria sido escrito, o período de vida de Isaías foi entre 740 a.C. e 681 a.C., e ele escreveu esses 14 versos aí no capítulo 23, que são cruciais para o nosso contexto. Vamos entendê-lo. Eu vou fazer a leitura.
Profecia acerca de Tiro. Tiro é uma cidade lá na Fenícia. Uivai navios de Tarsis. Opa, Tarsis é o que está na Espanha. Porque está destruída, a ponto de não haver casa, nem lugar onde se entrar. Da terra de Quitim lhes foi isso revelado. Uma pausazinha. Quem é Quitim na nossa história? Da mesma forma que eu estou dizendo aqui, que Tubal e Tarsis chegaram à Península Ibérica, eu posso afirmar, o livro de Jasher vai trazer essa informação, de que Quitim chegou à Península Itálica nesse início. Tá? Inclusive, vai ter guerra de Tubal com Quitim lá no início. Tá? Então, Quitim, quando a gente lê Quitim, leia-se Roma. A cidade de Roma, ela foi, né, começa com Quitim. Calai-vos, moradores da ilha, vós a quem encheram os mercadores de Sidom navegando pelo mar. De que ilha Deus está falando aqui? Que é o profeta Isaías falando em nome de Deus, certo? De que ilha ele está falando aqui? Nós vamos ver que essa ilha que ele está falando é a ilha é uma ilha de Tartessos, né? Que fica ali, ficava ali perto do Estreito de Gibraltar. Vamos ver por que ficava. E a sua provisão era a semente de Sior, que vinha com as muitas águas, a ceifa do Nilo, e ela era a feira das nações. Envergonha-te, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: eu não tive dores de parto, nem dei à luz, nem criei jovens, nem eduquei virgens. Como quando se ouviu a nova do Egito, assim haverá dores quando se ouvira de ti. Ou seja, houve dores no Egito, agora vão haver dores para Tiro, Fenícia, certo? Passai a Tarsis, uivai moradores da ilha, a ilha de Tarsis. O, é essa a vossa cidade exultante, cuja origem é dos dias antigos. Os seus próprios pés a levarão para longe, para ir peregrinar. Quem formou esse desígnio contra Tiro, a distribuidora de coroas, cujos marcadores são príncipes? Quem formou esse desígnio e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos formou esse desígnio para denegrir a soberba de toda a glória e para envilecer os mais nobres da terra. Bom, Deus está dizendo que vai denegrir a soberba de toda a glória da terra, atacando Tiro e Tarsis. Vamos entender isso na sequência. Passa como o Nilo pela sua terra, ó filha de Tarsis. Já não há mais força. Ele estendeu a sua mão sobre o mar e turbou os reinos. O Senhor deu ordens contra Canaã para destruir as suas fortalezas. E disse: nunca mais exultarás, ó oprimida virgem filha de Sidom. Levanta-te e passa a Quitim, e ainda ali não terás descanso. O que Deus está dizendo aqui? Está dizendo que Sidom vai ter que passar a Quitim. Sidom, na Fenícia, vai ter que migrar para a Península Itálica, para Roma. É isso que ele está dizendo aqui. Eis a terra dos caldeus. Esse povo não existia. A Assíria afundou para os que habitavam no deserto. Levantaram as suas fortalezas, edificaram seus palácios. Ele a converteu em ruína. Uivai, navios de Tarsis, porque a vossa força será destruída. Ou seja, um oráculo, né, uma profecia contra Tarsis, que envolve também Tiro, na Fenícia, certo? E a gente vai entender agora, aí vamos para a história, entender a história, para encaixar esse julgamento de Deus aqui no profeta Isaías, tá? Então vamos lá. Local conhecido na antiguidade, Tartessos. Tartessos, Península Ibérica, parte de baixo, parte sul da Península Ibérica. No mundo antigo era conhecido como Tartessos ou Tarsis. Sobre os Tartessos, eles eram descendentes de Tarsis, que é filho de Javã, neto de Jafete, certo?
estabeleceram uma civilização rica e comercial no sul da Península Ibérica. Eram conhecidos por suas rotas comerciais e metais preciosos. Segundo a tradição, sua cidade principal foi julgada e afundada no mar após o seu auge. Então, o que ele está dizendo? Está dizendo que Tartessos, a gente não sabe onde é Tartessos hoje, porque está dentro debaixo d'água. Foi para debaixo d'água. Bom, nós estamos falando que essa região toda de Tartessos aí, que está destacada no mapa, é a região hoje do Algarve, em Portugal, e Andaluzia, na Espanha, né? A região ali de Huelva, Sevilha e Cádiz, na parte espanhola, tá? E a região do Algarve, em Portugal. É desse trecho que nós estamos falando, que nós estamos chamando aqui de Tartessos, certo? Então vamos lá. Simulação do que ocorreu. Um maremoto em Tartessos e o fim do Templo de Hércules. Historiadores antigos narram que no alto da montanha existia um templo suntuoso de Hércules. Era o Templo de Hércules. E, do nada, eles param de narrar não só o templo de Hércules, como a riqueza de Tartessos. Era um local pujante, rico, né? Era a civilização e simplesmente desapareceu. Deixou de se falar sobre ela. Nós estamos falando aqui de historiadores gregos, que falaram bastante de Tartessos até 500 e pouco, e de lá, depois disso, o que acontece é uma narrativa que Cartago vem reconquistar os mares, aí entra em guerra com a, a Itália, né, com os romanos ali, com a ilha de Quitim, né, a península que Quitim habitou, e a gente, por isso, consegue marcar que, opa, então, em 535 a.C., os cartagineses vieram para dominar a região que antes era completamente dominada pelos fenícios e tartessos, certo? Então, tartessos na Península Arábica, fenícios lá do ladozinho de Canaã, certo? Tiro e Sidom. Como você viu, Deus julgou os dois. As narrativas gregas mostram que eles eram dois territórios de uma única nação. Eles eram completamente simbióticos, ou seja, era uma única nação, Fenícia e Tartessos, certo? Eram duas localizações, mas operavam como uma única nação, ou seja, dominavam todo o mar Mediterrâneo na época. E, conforme o profeta Isaías narrou, né, o oráculo do Senhor aconteceu. Então, teria acontecido isso antes de 535, não, pouco antes, uma década, 20 anos antes disso, a gente não tem um registro exato, a gente tem o silêncio posterior, ninguém mais fala nisso, não se fala mais nisso. Ninguém fala, ninguém viu, você provavelmente nunca ouviu falar disso que eu estou falando, e não é à toa, esconderam, abafaram o caso, abafa o caso, porque Deus julgou e executou o julgamento. Tá? Então, só para vocês entenderem, à frente de Tartessos, logo ali à frente de Tartessos, teriam ilhas, né, ilhas e mais à frente uma ilha muito maior, que a gente vai ouvir falar que era chamada de Atlântida, certo? Então, quando a gente está falando Tartessos foi para baixo d'água, a gente está falando que do outro lado do mar Mediterrâneo, os fenícios também perderam, né, ou seja, foram destruídos ao mesmo tempo. Nós estamos falando não só de um maremoto, mas de uma elevação dos mares, certo? Uma elevação dos mares, e a documentação da época mostra que sim, teve uma elevação dos mares importante nesse período, certo? E que ninguém conta, que ninguém fala, que é oculto, ninguém quer falar sobre isso, porque ninguém quer contar o que nosso Deus fez em julgamento das nações, certo? Situando no tempo, certo? Quando nós estamos falando aqui um pouquinho antes de 565, foi 545, 550 antes de Cristo, nós estamos falando ali uns 36, 46 anos
após a captura de Jerusalém, certo? Captura pelos babilônios, ou seja, os 45 anos depois que Jerusalém foi tomada, essa é a resposta de Deus, né, com, com as nações que estavam alinhadas com a Babilônia, certo? Não só alinhadas, mas comandando. Mas isso, o que tem a ver com a Babilônia isso aqui, certo? O que tem a ver com a Babilônia? A gente vai ver que quando você explora mais a origem das nações, você consegue entender as conexões das nações, e é por isso que eu já estou deixando a dicasinha. Essa história tem conexão sim com a Babilônia, tem conexão com, digamos assim, é, nós estamos falando do mesmo grupo que a Torre de Babel, né, enfrentou a Deus de frente, de peito aberto, né? Foram tentar enfrentar a Deus com a construção da Torre de Babel. Aquilo ali não é historinha, não. Aquilo ali correu, aquilo ali é fato. As narrativas, né, quando se pega as crônicas das nações, tem diversas fontes, diversas nações narrando o início lá na Torre de Babel, né, e confirmando, né, que aquilo foi, um, foi uma baita de uma revolução contra Deus. Bom, então temos esse maremoto aqui. Vamos agora contextualizar. Agora vamos falar de Portugal e Espanha, certo? Vamos contar a história de Portugal e Espanha. Comecei logo com um drama, certo? E por que é importante contar esse drama? Porque é por conta desse drama que essa história está oculta, certo? Então, essa história que nós narramos é o motivo da informação estar oculta, da história de Portugal, começando em Gênesis, lá no capítulo 10, na Torre de Babel, até os dias de hoje, ela não é disponível. Você não vai achar. Você tem que, você tem que ralar muito para buscar a informação, certo? É por isso. Esse é o motivo, certo? Há uma tendência das nações de ocultarem a sua história no que tange aos julgamentos divinos, né? Que meio que enfraquecem a nação, vamos dizer assim, né? Enfraquecem a nação. Parece que é uma nação julgada por Deus e como se Deus fosse aquele, né? É diferente dos israelitas. Os israelitas eles se envergonham e depois voltam para Deus. As outras nações não. Ficam na vergonha e se escondem de Deus, né? Tira a história e não conta mais a história. Os israelitas, se você olhar na Bíblia, você vai ver histórias horrorosas, né, dos reis israelitas, né, que caem, são contra Deus, né? Tem coisas horrorosas na história de Israel, mas quando você entra nas nações é a mesma coisa, certo? Muita perdição. Então não está preparado para isso, porque com isso a gente vai adquirir um conhecimento que nos ajuda a vincular a nossa Bíblia com a nossa história pessoal. Você pode de brasileiro, eu sou brasileiro, então eu estou no Canadá, mas sou brasileiro, minhas origens estão todas no Brasil, a formação do Brasil foi toda de Portugal. Então, no final da história, a gente vai ver como a gente vai conhecer bem as origens de Portugal, Espanha, e a partir daí você vai entender muito mais o caminho do Brasil. Então vamos lá. A lenda de Hércules e Afra. Casamento e descendência. Quem é Hércules e Afra? Vocês estão vendo ali Abraão como avô, a Ketura, né, que chamam, Ketura em inglês, é a avó, Midian, que é o filho de Abraão com Ketura, como pai de Afra, pai da noiva, certo? E a noiva, Afra, está se casando com Hércules. Quem é Afra? Quem é Hércules? Esse é o Hércules lá das 12 trabalhos de Hércules? É ele mesmo. É o Hércules dos 12 trabalhos de Hércules que eu estou dizendo. Estou colocando ele aqui se casando na frente de Abraão com a neta de Abraão. O Hércules das 12 trabalhos de Hércules se casou com a neta de Abraão. É mesmo? É isso a história? É essa história que a gente vai contar. E vou dar as fontes. As fontes, aliás, já dei as fontes, certo? A fonte dessa história que eu estou narrando, não, desculpa. A fonte da história de Hércules
são os gregos, certo? Os gregos é que narram a história de Hércules. Quem acrescentou a informação de que uma filha, neta, no caso, de Quetura com Abraão, né, teria se casado com Hércules, foi Flávio José, historiador judeu extremamente importante, extremamente sólido, escreveu muita coisa importante durante o período das guerras dos judeus com os romanos, certo? Então ele conta a história bíblica desde o início também, a narrativa dele é quase a Bíblia toda, quase o Gênesis todo, e faz a conexão com as nações e contando isso para os romanos, trazendo isso para os romanos, para que eles tivessem o conhecimento da história das nações, certo? E aí ele traz essa peça que encaixa aqui, importante, que é Hércules se casando com Afra, uma neta de Abraão. Por que é isso importante? Porque a gente está defendendo a tese, e esse é o ponto aqui, e as nações foram, todas elas, abençoadas por Abraão, através de um casamento, através de a nação se constitui através desse tipo de liderança. A gente vai mostrar isso, quando isso acontece, né, o que tinha antes, qual é a conexão com Tubal, com Tarsis. Nós vamos juntar essas pecinhas todinhas, certo? Mas aqui a gente só está trazendo a história de Hércules e Afra, lembrando que Afra, esse nome Afra, teria dado origem à África. Quando a gente fala de África, seriam os descendentes de Afra, tá? Os descendentes de Afra. E nesse instante nós estamos vendo o casamento dela com o Hércules. A gente vai entender esse Hércules um pouco melhor também, porque tem mitologia grega, né? E mitologia grega a gente vai ver que tem algumas coisas que a gente tem que olhar com muito carinho. O nascimento de Íspalo em Sevilha. Quem é Íspalo? Íspalo é o filho desse casal, certo? Filho desse casal, Íspalo, e o pai, né? Íspalo, a Sevilha é chamada, acho que é Spalis, é o nome Sevilha, né? A tradução do nome Sevilha seria, né, a cidade de Íspalo. E Íspalo vai ser pai, ou seja, a, a Afra vai ser vó, né? o, o Midian vai ser bisavô e Abraão vai ser o trisavô, certo? Abraão vai ser trisavô do filho de Íspalo. E o filho de Íspalo seria Hispano, certo? Hispano seria o filho de Íspalo, que vai dar origem à Espanha. Onde que está essa história? Por que eu nunca ouvi falar nisso? Vamos conhecer. O historiador, então, judeu Flávio José falou, simplesmente fez o elo do casamento, ou seja, de que Quetura teria tido esse casamento. O restante, né, de posse dessa informação, agora vão na Crônica das Nações, certo? Só ir para a Crônica das Nações. Na Crônica das Nações, o resto tudo está lá, certo? O resto tudo está lá. Vamos lá. Ainda antes de voltar para a Crônica das Nações, eu vou fazer um elo para vou desmascarar o Hércules. A verdade é essa, desmascarar o Hércules. Hércules, mitologia grega, a gente sabe que a mitologia grega tem sempre sombras daquilo, né? Eles estão escondendo alguma coisa quando eles criam esses mitos, deuses daqui, deuses de lá. Então, Hércules, segundo Sir Isaac Newton, se vocês já ouviram falar de Isaac Newton deixou uma obra póstuma, que seria esse livro, A Cronologia dos Reinos Antigos, ajustada, amended, né? Amended é ajustada. Ora, por que ajustada? Ajustada porque os gregos contam histórias mitológicas e botam data, certo? Para as coisas. Diz que, né, isso aconteceu aqui, 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 de ano em ano em ano. Então, eles criam histórias de deuses e botam data. E o pior, os historiadores modernos usam essas histórias, acreditam em todas essas histórias, que não são comprováveis. Quando você chega para comprovar, tá cheio de furo nas histórias gregas. Tem coisas, né? Tem elos da realidade, mas está cheio de furos, principalmente cronológicos. Tá? Então, a história grega
as histórias mitológicas gregas, eles têm narrativas com genealogia, com datas, mas cheia de furos. Quando você tenta levar para a realidade, você fala, opa, tem alguma coisa aqui, não bate. E é por isso que aí aparece um deus aqui, um deus ali, um deus ali, Deus pai desse, Deus pai daquele. Você fala, que doideira é essa aqui? Bom, a gente vai ver que, na verdade, é um jeito de você contar uma história que não é factual, certo? Os gregos estão contando uma história que não é factual. Tem, tem traços de memória, tem traços de memória, mas não é alinhadinha no tempo, como a Bíblia faz. É uma história maquiada, montada, digamos assim. Certo? E a gente vai mostrar quando ela foi montada hoje. Bom, Sir Isaac Newton, ele faz a identificação do Hércules com o Sheshak. Sheshak seria o faraó egípcio. Em outro vídeo, nessa série que a gente está abordando as nações, eu falei bastante da vida de Abraão e mostrei que o primeiro faraó teria dado a filha dele para Abraão. A filha dele foi a Agar, certo? A mãe de Ismael. A Agar, né, a egípcia, seria filha do primeiro faraó do Egito. Isso está narrado no livro de Jasher. Tá? De Jasher está narrado lá. Bom, faz mais sentido quando o Sir Isaac Newton está aqui interpretando, dizendo, não, né, cruzando os dados, fez toda uma análise, estudo, tem muito material de análise por trás. Concluindo que, olha, esse Hércules que ele está narrando aqui é, na verdade, o faraó do Egito. São as conquistas do faraó do Egito. As conquistas de Hércules são, na prática, conquistas do faraó do Egito, que os gregos não estão querendo, né, botar azeitona na empada dos egípcios. É mais ou menos isso, certo? Ou seja, é importante fundacional deles, por quê? Porque os egípcios participaram ativamente na fundação da Grécia, certo? Forte influência na fundação da Grécia. Então, conta a história, mas não conta o santo. Não conta o santo, senão ia parecer que todo grego ia se sentir, digamos assim, submisso ao Egito, né? Ele foi formado pelo Egito e tal. Então tira, bota um mito, Hércules, e conta as histórias dele, as conquistas dele, né? Que na prática você vai ver conquista, e torna em um deus mitológico. Isso é prática recorrente no passado. Os egípcios, quem começou essa história, reis egípcios vão se tornar deuses, certo? Você olha lá, foi rei de carne e osso, rapaz. Não, virou Deus. Deus Osíris, né? Não era Deus. Osíris é filho de fulano, filho de cicrano, está lá na tábua da Bíblia, a gente consegue vincular os nomes e chegar a Osíris. Foi um rei egípcio. Não, é Deus. Não, só para você quer. Então, Osíris não era Deus do Egito, nem Hércules era Deus grego. São pessoas. Por trás desses mitos tem pessoas. Então vamos lá. Isso é argumentado, então, nesse livro citado aí. Acho que quem quiser estudar. E o que nós estamos discutindo aqui tem um nome técnico, né? É tão usado essa técnica que ele ganhou até um nome técnico que chama de everemismo. Evemerismo. O evemerismo seria por causa que Evêmero, de Messene, em 300 anos de Cristo, foi quem propôs a primeira vez isso. Olha, essas histórias aí têm que ser interpretadas dessa forma. São feitos históricos, são exagerados e mistificados ao longo do tempo. Essa era a argumentação de Evêmero, e aí todos aceitam, né, isso é aceito em geral, né, essa interpretação. Os historiadores modernos aceitam isso e adoram as historinhas dos gregos, porque aí, né, são Deus, mas não é o Deus criador que vem cheio de regra para a gente, certo? Esses deuses aí não tem regra para a gente. São os deuses que a gente que fez, aí eles atendem a gente. Esses são os deuses bons para a gente. Deus que a gente só tem que usá-los para atender às nossas necessidades. Né? O Deus criador fica dizendo como é que a gente tem que agir, dando norma, dando regra, a gente não quer saber dele. Essa é a tensão por trás da discussão histórica que nós estamos tendo aqui, certo? Bom, naquele livro,
a cronologia de Sir Isaac Newton, um ponto-chave é que ele reprocessa as datas. E os historiadores modernos, né, estabelecem uma cronologia, e essa cronologia é furada, é baseada na mitologia grega, né? E ele mostra que tem furos, e aí ele mostra como chegou a isso, e, e várias fontes fazem a mesma conta, cortam uns 300 anos da história moderna, digamos assim, uh, contada pelos modernos, entre 904 a.C. e 1184 a.C., a história que os historiadores contam tem um vácuo que eles ficam dizendo que aconteceu um período de silêncio, os gregos não escreveram nada durante 300 anos, aí em volta alguém escreveu alguma coisa, não, ninguém escreveu nada durante 300 anos. Durante 300 anos ninguém escreveu uma vírgula. Não, é que esses 300 anos é uma invenção no tempo. É um período que foi adicionado para deslocar a história real, fática, da história que você quer contar. É isso. Essa é a máscara que a gente está desmascarando aqui. Ou seja, então, fontes Sir Isaac Newton, fontes mais modernas, historiadores modernos que defendem a mesma tese. David Rohl, R-O-H-L, David Rohl, é um egiptologista, e assim, vem nessa nova cronologia de David Rohl. Você usar isso aí, você aprende como adaptar, né, a cronologia que os historiadores contam à cronologia certificada pela Bíblia. Certificada pela Bíblia e que faz todo sentido, e tudo alinha, fica tudo simples, tudo bonito, fácil de enxergar. Só que as fontes tradicionais vão ocultar, vão tentar te esconder isso o tempo todo. Bom, vamos em frente. A dinastia dos reis de Tubal. Lembrando que a gente está fazendo essa volta toda, mas nós vamos chegar a Portugal e Espanha, certo? Nós vamos destrinchar Portugal e Espanha. E agora vamos começando. A dinastia, eu falei que Tubal e Tarsis foram os dois primeiros chegados, certo? Então, Tubal teria sido, na narrativa do Frei, lá de 1492, a fonte eu dei lá no início, certo? A crônica portuguesa, a crônica da monarquia portuguesa, Tubal teria sido o primeiro rei. Tubal teria sido o primeiro rei, o segundo seria Ibero, filho de Tubal, terceiro Idubeda, filho de Ibero, o quarto Brigo, o quinto Tago. Aqui eu estou numa dinastia, certo? Os filhos estão sucedendo. Tago, o sexto Betos, né? Que daria o nome dele é que batizou o rio Betis, certo? E a região da Bética, Turdetânia, depois a gente vai entender essa questão Turdetânia. Turdetânia é o nome que começaram a chamar os moradores de Tartessos depois que o Tartessos foi para debaixo d'água. Os que sobraram, os remanescentes, começaram a ser chamados turdetânios. Então, Tartéssico até aquele momento de caos. Turdetânios a partir dali. Bom, Betos, então, que é o sexto rei, ele teria dado origem à região da Bética. O sétimo é Gerião, certo? Qual é o problema de Gerião? Gerião que nós estamos falando aqui, se você lê as histórias gregas, você vai ver que nós estamos falando aqui de um gigante que foi derrotado pelo herói Hércules, o deus Hércules, né? O herói Hércules que se torna deus depois. Então, ele teria derrotado Gerião na Península Ibérica, né? E entra e toma conta do pedaço, certo? Então, o que nós estamos falando? Nós estamos falando que a dinastia que inaugurou em Tubal termina aqui. Se Gerião era filho de Betos, não fica claro, eu não consegui checar isso aí, que acho que não. Esse gigante, né, deve ter tomado a força, digamos assim. Só lembrando que essa história de gigante, ela é similar, nós estamos falando aqui de um tempo similar ao que a Bíblia está narrando de lutas contra gigantes lá na terra de Canaã, certo? Da mesma forma que está tendo luta na terra de Canaã de israelitas com gigantes, você vai encontrar
Mesma história ocorrendo aqui na Península Ibérica, né? Hércules vencendo o Gerião. Você vai encontrar Hércules também vai vencer outro gigante na Líbia, certo? Porque a base de Hércules, o Hércules e Afra, o casamento deles teria ocorrido na Líbia antiga, que depois passou a ser chamada de Cartago, certo? Então era Líbia, mas na antiguidade, depois mais recente chamado de Cartago, é a casa, digamos assim, de onde Hércules e Afra teriam desenvolvido a família, digamos assim, certo? Mas esse Hércules, na narrativa de Isaac Newton, seria um faraó do Egito. Ou seja, ele estava circulando, conhecendo o mundo, certo? Conhecendo barra conquistando o mundo. Bom, então Hércules vem na narrativa das crônicas portuguesas e espanholas, as duas, certo? Isso tem 1500, em 1500 vai ter rei da Espanha falando dessa história, ou seja, de sermos nós espanhóis sermos descendentes de Hércules, certo? Hércules então vai ser pai de Hispalo e Hispalo vai ser pai de Hispano, né? Os reis que dão na sequência. Eu estou agora na 11ª geração de reis da Ibéria, certo? Então, 11ª geração de reis começou lá no período de Noé, que nós estamos falando. Nós estamos falando, desculpa, Noé e Torre de Babel. Nós estamos falando de 2100 a.C., certo? Então, o início da história aí é 2160. Tubal, né, teria chegado, seria em 2160 a.C. Então, agora nós passamos 11 gerações à frente, certo? 11 gerações à frente. O período de vida era grande nesse princípio, certo? Maior do que o atual. Então, a gente tem um decurso de prazo aí importante. Não tenho essa cronologia amarrada ainda não, tá? Mas essa é a narrativa lá do Frei, né? Narrativa fundacional de Portugal. Depois de Éspero, né, o rei que... Desculpa. Depois de Hispano, teria vindo Hércules II, né, o 12º filho, Hércules II, também chamado de Órion. E o 13º rei seria Éspero, né? E aí vai mostrar que é um rei que também governou a Itália. Pô, então a Itália tem a ver com a Ibéria nesse momento. Você vai ver que teve história, porque Tubal, quando chegou na Península Ibérica, lá, daquele início, na narrativa do livro de Jasher, o que o livro de Jasher vai narrar? Que os tubaletes, né, os tubalinos, os descendentes de Tubal, as famílias de Tubal, estiveram também na Península Itálica. E lá entraram em guerra. Os descendentes de Tubal com os descendentes de Quitim, né, que seria Roma, né, que seriam fundadores de Roma, que seriam os descendentes de Quitim. Então, teve uma guerra entre Tubal, os descendentes de Tubal, e os descendentes de Quitim, lá no iníciozinho, lá no início da história de Tubal, certo? Essa história é narrada no livro de Jasher como tendo sido ocorrido no 90º ano de Abraão, da vida de Abraão, certo? Para mapear a cronologia. Ou seja, no 90º ano da vida de Abraão, Abraão está lá, né, nas histórias dele, estão lá no Oriente Médio, e na Península Itália tem uma guerra entre Tubal e Quitim. Dessa guerra, por que essa guerra ocorreu? Essa guerra ocorreu porque os descendentes de Quitim, né, o próprio Quitim, né, não li a detalhe, eu não vou afirmar, mas ou seja, a guerra eles tomaram as Sabinas que eram as filhas dos tubalinos, né? Filhos dos descendentes de Tubal eram as Sabinas. Então, eles tomaram as Sabinas para si como mulheres, ou seja, a briga não era por terra, a briga era pelas mulheres. Eles tomaram as mulheres e a guerra estourou. Só que a guerra estourou na hora que eles foram, os descendentes de Tubal vieram para a guerra com
com os de Quitim botaram as mulheres, né, que eles tinham tomado, já tinha um bom tempo, quando eles voltaram para a guerra, né, e botaram que elas já tinham filhos com eles, certo? Então, as mulheres mesmo defenderam que, olha, né, não vai matar os pais dos nossos filhos, que aí só vai trazer desgraceira. Então, acabaram entrando em união. Então, a guerra, né, foi suspensa, cancelada, né, o início de guerra, por conta desse acordo, porque as mulheres defenderam os que tinham, dizendo que, né, eles eram os pais das crianças que eles tinham tido. Então, essa história que eu estou narrando aqui, que está no livro de Jasher, certo? É, ela é contada no livro de Jasher, ela é praticamente idêntica à história contada na fundação, no mito fundacional de Roma, sendo que essa história, quem teria tomado as Sabinas teria sido Rômulo, de Rômulo e Remo, certo? Seria Rômulo e Remo os que tomaram as Sabinas. Ora, a questão que fica é quem são as Sabinas, certo? Na narrativa do livro de Jasher, eles são descendentes de Tubal, né, são as mulheres da casa de Tubal que foram tomadas pelos de Quitim. Isso ocorreu lá atrás, em 2100. Pela narrativa mitológica romana, isso ocorreu em 700 a.C., ou seja, nós estamos com um gap de 1.200 anos. 1.200, 1.200, 1.400 anos de gap nas duas histórias. Agora, como é que você protege a história dos romanos? Não protege. A história é completamente mitológica. Aí começa a botar Deus aqui. A história mistura tudo e você não consegue proteger a história de Roma. E eles nem se preocupam com isso, certo? Porque falam em mitologia, falam em deuses e inventam as datas que eles querem, certo? Ou seja, eles estão reescrevendo sua história. Por que eles estão reescrevendo sua história? Por isso que reescrever. Porque a história deles foi junto com Tartessos, que Tim foi junto. Você viu o julgamento de Deus lá no início? Né? Em Isaías, na história de Isaías, não foi só Tartessos que afundou. Né? Roma, né? A Península Itálica, a Sicília, a região do mar Mediterrâneo todinha, os fenícios, inclusive, foi devastada por esses maremotos. Né? O que aconteceu? Certo? E a subida do nível do mar, que afundou, inclusive, as ilhas que ficavam à frente de Portugal, a conhecida Atlantis, certo? Que virou um mito de Atlântida. Por que vira mito de Atlantis? Porque o historiador grego, acho que é Heródoto, não sei exatamente qual nome, acho que é Heródoto, um outro historiador grego, disse que conhecia essa história e que essa história ocorreu 9.000 anos atrás. Ou seja, é um, é um monte de histórias desencontradas dos gregos e romanos, com mitologias, para tentar desfazer a história. Essa é a verdade. Se você pegar sua Bíblia, se ancorar na sua Bíblia e for buscar as crônicas das nações e buscar fazer o elo, né, entende as histórias das mitologias para trazer informação, mas não para cair na esparrela dos cronogramas deles. Os cronogramas deles são tudo furados. E esses são os cronogramas que os nossos historiadores utilizam. É isso que eu estou dizendo, cheio de furos. Não, mas tem aí eles são tudo com ciência, fazem a datação por radiocarbono. Estudei, aprofundei nessa história de radiocarbono. É uma referência circular. Radiocarbono é, é, ajustada, né? Não existe. Os cientistas confirmam que o nível de carbono na atmosfera alterou durante os séculos. Então, não existe uma curva estável de decaimento de carbono para que você possa medir e contar a história. O que eles fazem é eles criar uma curva que dizem que representa isso. Só que essa curva é totalmente manipulada para dar
aquilo que eles buscam contar, a história que eles buscam contar. Então, é estatística, inferência bayesiana, aí colocam termos difíceis, termos técnicos, fiz um aprofundamento nisso, tenho base estatística suficiente para dizer é historinha para boi dormir, datação de carbono 14. Não estou dizendo que está tudo errado, não. Estou dizendo que é manipulável, certo? Tem certo e tem errado. Dá aquilo que eles querem que dê. Conta uma história e ajustam as curvas para se enquadrar na história. Então, não caiam na datação de carbono como a ciência confirma. Não. Se a ciência confirma, mas faz sentido com a história bíblica, ok. Se a ciência confirma, não faz sentido com a história bíblica, desconfie não da Bíblia, desconfie da datação de carbono. E se quiser entender, é só faz uma perguntazinha chave. Tá bom, quando que começa a história, né? Ou seja, como é que você confirma que essa sua técnica funciona? Fiz o cheque, entendi todas as técnicas que eles usam para datação, não só de carbono, a das árvores, o círculo das árvores, todas as técnicas de datação que têm sentido, que têm uma lógica científica bastante razoável, elas precisam de uma âncora no tempo. Ou seja, algum fato tem que ser usado para ancorar esses dados. O que os historiadores fazem? Eles ancoram num ponto falso. Um ponto falso da história, onde eles, inclusive, usam a Bíblia para datar a história do Egito e pegam um faraó diferente do faraó que a Bíblia conta. Faz uma confusão danada para que a história narrada não bata com a da Bíblia. Basicamente é isso a história. Bom, esse foi um desviozinho. Vamos voltar para a nossa história. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou falando de Atlântida aqui. Eu vou começar a falar de Atlântida. A Ilha Perdida de Atlântida, o mito da Ilha Perdida de Atlântida. E aí, quando você olha na historiografia de Portugal, vai dizer que Atlante foi rei. Foi rei da descendência de Hércules. Deus Hércules, Atlântida. É muita informação para nossa cabeça. Pois é, mas essa é a história fundacional de Portugal. E não tem outra, não. Certo? Antes de 1500, não tem, não. Vamos lá. De Atlante veio Sícoro. De Sícoro veio Sicano, não, o próximo descendente. Até aqui, Sicano vai começar a ter migrações para Sicília, certo? Porque está ocorrendo um vácuo de poder. Não, ele vai para Sicília e aí ocorre um vácuo de poder. Aí agora vamos quebrar a dinastia de novo. Se a gente teve uma quebra de dinastia que vinha dos descendentes de Tubal até Gerião e Hércules, tem uma guerra, certo? Tem uma guerra de Gerião e Hércules. Aí Hércules vence e começa uma dinastia de descendentes de Hércules que termina agora. Termina em Sicano, o 16º nome dessa lista. A partir daí, vem uma nova narrativa. Qual é a narrativa? Luso seria um companheiro de Baco. Baco aquele mesmo. Aquele Baco que a gente ouve falar, o deus Baco, o deus das orgias, né? É aquele mesmo. Bom, preciso dizer que os portugueses não vão dar muita ênfase nessa história, certo? Mas Luso seria o companheiro de Baco, que chegaram de Baco da Itália, certo? Existia um trânsito, aquela história das Sabinas, que o livro de Jasher conta que ocorreu lá no início, né, de Tubal lutando com Quitim, ele praticamente se alinha com a história narrada no conto de Portugal. Por quê? Porque ele explica por que dessa relação comum, né, e constante da Península Ibérica com a ilha de Quitim, né, a Península Itálica. Né, a ilha não, a Península Itálica. Então, Luso é o companheiro de Baco, chegam da Itália, certo? O Sicano faz migração para a Itália e o Luso vem de lá da Itália.
e ele seria o companheiro de Baco, que seria o líder da esquadra, da embarcação que chegou, e Luso vai ser o próximo rei nesse momento. Depois vem Ciceleno, e se você prestar atenção no nome, Ciceleno de Sicília, certo? Da ilha de Sicília, embaixo da Itália. Depois vem Luso II, depois o próprio Baco, né, o festeiro, vai se tornar festeiro, uvas, taça de vinho, né, vai virar Deus, também esse vai virar Deus, seria o próximo rei. O próximo rei depois de Baco seria Gregóris, que seria rei de Tartesso, e depois de Gregóris, não, desculpa, Gargóris. E depois dele, o 22º seria Abis. E Abis vai ser um filho incestuoso de Gárgoles. E aí, quer dizer, quando você começa a entender a história desse Abis, né, que está sendo narrada no livro, você fala, essa história aqui é exatamente a mesma história que foi narrada lá de Rômulo e Remo. Né? A história de Rômulo e Remo, de uma loba que amamentou, né? Tem implícito incesto lá. Aí você fala, peraí, ele agora tem a história aqui é a mesma. Tem a história das Sabinas, só que lá no tempo lá de trás. Tem a história de Rômulo e Remo, só que no tempo agora, né? Aqui já estamos chegando próximo do tempo de criação de Roma, certo? Bom, então, Abis, esse rei na sequência, que é narrado na crônica portuguesa, tudo indica que seria o próprio Rômulo e Remo, certo? Ou seja, a origem de Rômulo e Remo pode ser esse Abis. Mas não vou especular mais do que isso, não. Fica claro que os mitos das histórias mitológicas são tem fonte na verdade, mas não são verdades, né? Está cheio de deslocamento no tempo. E de tempo e no espaço, certo? Ou seja, está oculta a relação Portugal e Itália, certo? No passado. Né? No passado anterior a 700 a.C. Por que isso é importante? A gente, a gente já viu a história, certo? Isso é importante por causa de Tartessos, o que aconteceu. Vocês estão vendo uma linha do tempo aqui, eu estou no 22º, ok? O 26º é o último, certo? Vai acabar aí, certo? Aí a Tartessos vai para debaixo d'água. Certo? Então vamos lá, o 23º seria Ares, né, o outro rei tartésico, depois vem Eritreu, né, vai ter a ilha de Eritreia, que ficava ali na região de Cádiz, ali na Península Ibérica. Depois vem Eritreu, aí você tem a região da Eritreia na Península Itálica também, ou seja, os nomes batendo dos dois lados, nomes comuns. Gargóris II é o próximo rei, né, que ele veio antes da fragmentação em tribos. O que é a fragmentação em tribos? Olha, as lideranças foram dissipadas, morreu, né, porque a parte da orla é o local, né, onde mais se tinha desenvolvimento. Então tinha os templos lá, tinha toda a civilização, o grosso da civilização estava na parte da orla. E essa parte da orla foi engolida pelo o último deles, foi Argantônio, o último grande rei de Tarpeço. Então a história vai contar Tarpeços era uma civilização que existiu, tal, mas se você começa a espetar para buscar informação, vão embaçar, vão esconder. Bom, pega a tua Bíblia, lê lá Isaías e diz, ok, entendi o que aconteceu com Tarpeços. Está na minha Bíblia, a minha Bíblia contou o que aconteceu com Tarpeços. Mais evidências da história que eu estou falando aqui. Lusíadas de Camões, né? Camões, a principal obra de Camões, vai dizer o seguinte: essa foi a ditosa pátria minha, a qual Luso ou Lisas, que de Baco, filhos ou companheiros foram, tinhas para o povo habitado forte e flaco. Canto 1, estrofe 39. Essa mesma ideia também aparece mais adiante na obra, no canto 8, estrofe 3, quando Camões descreve as bandeiras insígnias dos portugueses e diz que o símbolo que eles carregam é o próprio tirso, o bastão de Baco.
provando que Luso fora seu filho amado. Ó ramo que lhes vês para a divisa, o verde tirso foi de Baco usado. Isso é obra de Camões, certo? Então, estou falando aqui de Camões, já em 1500, né? Ou seja, bem mais à frente, mas se referenciando nessas histórias, certo? Se referenciando esses nomes que eu estou trazendo, que normalmente nunca, a gente nunca ouvi falar. Então, as histórias, Camões foi usado aqui para comprovar a história que a gente está narrando. Bom, qual a história que nós estamos narrando, então? Nós estamos narrando que, depois do afundamento de Tartesso, está lá na Bíblia, que eles migram para a Itália, certo? As lideranças migram para a Itália. As populações da parte mais de cima ali, da, da Península Ibérica, né? Estão desestruturadas, tribos, né? Tribos agora. Bom, cria-se, reescrita a história mítica e a ascensão de Roma em 700, certo? Roma vai aparecer e rapidamente se desenvolver, uma população do nada, vai rapidamente se desenvolver, mas eles criam uma história mitológica, vinculam a Enéas, certo? O Enéas, que seria da casa de Troia, que era uma casa real importante da antiguidade, né? Nobre e tal, ou seja, dá peso nobre à história. Ou seja, eles buscam nobreza para se afastar da história de fomos punidos, certo? Em vez de narrar fomos punidos, né? Fizemos Baco, fizemos as besteiras de Baco e né, honrando os deuses Hércules. Em vez disso, eles criaram uma nova história para Roma, uma nova história para a Itália. Bom, nova história para a Itália, nova história para Portugal, ninguém ouve falar disso, deixa tudo debaixo do tapete, porque essa história não é boa para dizer que é a nossa origem, certo? Bom, mas como a Bíblia faz com os israelitas, estamos fazendo aqui com portugueses, espanhóis, italianos. É isso mesmo, todos nós temos, né, origens, e eu, brasileiro, então, mesma coisa. Temos origens em histórias, né, que começam numa rebelião contra Deus, lá na Torre de Babel, certo? E alguns vão se ajustando, outros vão se perdendo. Bom, então vai ser reescrita a história de Roma, e Roma começa só em 700. 700 a.C., Roma vai nascer, crescer e vai se tornar um super império na sequência vindo do nada. Não é essa história que a gente vê. Eu vou avançar só destacando aqui que o grande marco dessa queda de Tarpeço, desse afundar de Tarpeço, era no alto do monte que existia o templo de Hércules, certo? E esse templo está debaixo d'água, tem arqueologia, identifica os resquícios desse templo. Toda a narrativa histórica era que no alto da montanha está lá debaixo d'água, certo? Está debaixo d'água, vários metros debaixo d'água, e tem muita civilização que foi para debaixo d'água, trecho importante da terra que ficou debaixo d'água. Como e Remo, a lenda da loba na caverna, já falamos um bocado disso. Conexão troiana, que foi criada, então. Criada, não consigo dizer que ela é falsa, mas foi, né, mudou a ênfase para isso. Só que o que é falso é a Itália, Roma surgir do nada em 700, certo? Ou seja, não existia nada antes. E, de repente, a grande civilização vai sair dali e vai sair conquistando todo mundo. Não, o povo estava lá. A origem da Itália é Quitim. Quitim estava na Torre de Babel com Nimrod. Da mesma forma que Tubal estava, da mesma forma que Tarsis estava, e muito mais gente das nações, certo? Estavam lá com Nimrod. Bom, eles vão narrar então essa história, vincular a Troia, certo? E é uma história que vai puxar um fio com informações belíssimas que vêm de lá, de Troia, certo? A história de Troia é belíssima,
Mas, por enquanto, eu vou parar aqui só vinculando, né, a história de Roma, passa a se vincular à história troiana via Enéas, né? Enéas seria filho de Anquises e Vênus, aí cria Deus de novo, mas ele, né, teria saído depois da guerra de gregos e troianos e vai acabar na descendência dele, tem toda uma genealogia com a descendência, é que chega Réa Silva, que seria a mãe de Rômulo e Remo, certo? Essa é a narrativa romana. A partir de lá, fica difícil de dizer que essa história não é a mesma do, do rapaz da linhagem portuguesa que foi narrada anteriormente. Vamos lá. Tentando alinhavar esses pontos. Estou deixando um monte de ponto aberta, vamos começar a alinhavar. Sequência de eventos que estão no livro de Jasher. Tubal, que tinha a migração ibérica. Então, migração para a Ibéria, pôs Torre de Babel, é o item 3 aí à direita, certo? Né? E aí começa a vida de Tubal. Só que antes de passar, ele passa na Itália, né? E tem guerra deles. Por quê? Porque as mulheres deles foram roubadas, foram tomadas pelos membros de Quitim. Ou seja, Tubal e Quitim vão à guerra. Acabam uma cor de cavaleiro, né? Por conta dos laços de sangue, certo? Então, a Ibéria e a Itália passam a ter laços de sangue por causa de quem? Das Sabinas, que seriam descendentes de Tubal. Se você perguntar para a história romana, você não consegue achar essa Sabina. Essa Sabina parece que surgiu do nada, ninguém sabe de onde veio, não consegue achar a origem dos Sabinos. Quem são os Sabinos? Ninguém consegue, porque a história está desmontada, tá fora de momento. Ou seja, foi contada num momento totalmente fora da realidade. A história das Sabinas ocorreu, mas ela teria ocorrido em 2100 a.C., certo? Muito tempo antes. E o que aconteceu de lá para cá? É o que a gente vai entrar agora. O livro de Jasher também nos traz explicações que complementam a nossa Bíblia sobre a história de Abraão, algumas coisas fortes que a gente ouve na nossa Bíblia que fica faltando informação, que o livro de Jasher traz luz a isso tudo, certo? Primeiro, a guerra, primeiro marcando, o primeiro rei da Itália teria sido Zepo, certo? Então, da mesma forma que a gente falou, o primeiro rei da Península Ibérica, para falar da Itália, eu vou começar dizendo quem foi o primeiro rei. O primeiro rei foi Zepo. Quem é Zepo? Neto de Esaú. Quem é Esaú? Irmão de Jacó. Irmão de Jacó. Lembra aquele que Deus odiou? Pois é. Né? Neto de Esaú, aquele que Deus odiou. No livro de Jasher, a gente começa a entender o ódio de Deus. Começa a entender porque a história é apresentada, né, esclarecida, que mostra lá que Esaú teria sido quem matou Nimrod. Certo? Matou Nimrod e matou Nimrod no mesmo dia em que ele vendeu a primogenitura dele por um prato de lentilha para Jacó. Aquele evento, né, que a Bíblia narra do Esaú vendendo a primogenitura por um prato de lentilha, teria ocorrido na sequência, depois dele matar Nimrod. E matou Nimrod buscando o poder das vestimentas que Nimrod tinha, que era uma vestimenta lá que vinha da época de Adão e que dava poder. Então, essa é a narrativa. Dessa história vem que Esaú, então, né, tem uma relação muito conflituosa com Jacó, certo? A Bíblia narra isso, né? E narra julgamento de Deus sobre Edom, né? Muita coisa pesada na nossa Bíblia sobre Edom, né? Ou seja, muita coisa pesada sobre Esaú, os descendentes de Esaú. Bom, e aí que eu estou dizendo que o livro de Jasher diz que o primeiro rei da Itália é o neto de Esaú. Oh, abafa o caso, abafa o caso. Isso não pode vir à tona de jeito nenhum. E se vier à tona, é fraude. É fraude. Você vai ouvir que o livro de Jasher é uma fraude. Tem que ser uma fraude. Tem que ser uma fraude. Certo?
Afinal, Rômulo e Remo vieram de uma loba, né? Aí, afinal, foi Zeus que veio aqui e teve filho com a fulano. Foi o deus daqui, o deus Baco, o deus fulano, o deus daqui. Ou seja, um monte de narrativas para tentar ocultar uma história inglória, certo? Inglória. E a fundação de Roma, com esse primeiro rei, né, sendo um edomita, né, sendo o neto de Esaú. A história narrada, isso ocorreu exatamente 100 anos após o José do Egito ter sido nomeado governador no Egito, certo? Então, porque tem elos de cronologia que as histórias contam, que, tipo, para marcar a cronologia, quando teria sido isso, ou seja, quando Zepo, neto de Esaú, foi coroado primeiro rei da Itália, na narrativa do livro de Jasher, exatamente 100 anos depois que José do Egito é governador do Egito. Isso tudo fica alinhadinho, sincronizadinho, se você usar a cronologia do Sir Isaac Newton ou a cronologia de David Rohl, R-O-H-L. David Rohl, egiptologista, historiador sério, que usa a Bíblia e fez trabalhos, assim, tem 3 décadas de trabalhos em cima de historiologia, e sempre batendo na mesma tecla de que tem um furo na cronologia, certo? A cronologia dos historiadores está furada. Tem 300 anos que sumiram. Então, os 300 anos que dizem que os gregos pararam de falar. Aí eles vão dizer que aconteceu, que eles não sabem, é um mistério dos mares. Aí vão contar um monte de. Vou fazer um monte de tentativa de descoberta de um mistério, de um mistério, de um mistério, de um mistério, que eles mesmos criaram, certo? No fundo, é cortina de fumaça para abafar essa história que a gente está narrando aqui. Bom, a guerra após enterro. A guerra que houve uma guerra. A história de Zepo ser o primeiro rei de Roma, um edomita vir parar e se tornar o primeiro rei de Roma, ela começa no dia da morte de Isaac. Tá? No dia da morte de Isaac não, foi Abraão. Acho que foi Abraão. Agora fiquei confuso, foi Isaac ou foi Abraão. É Abraão. No dia da morte, no enterro de Abraão, não é Abraão, tá errado aí. É Isaac. Tá? No dia do enterro de Isaac, estoura uma guerra entre jacobitas e edomitas, né? O descendente de Jacó e o descendente de Esaú. A Bíblia narra, né, que eles se encontraram, né, que Jacó se encontrou com Esaú, isso, que Jacó se encontrou com Esaú, né, tinha até um certo amistoso, uma relação amistosa, né, quando digamos assim, amenizaram os conflitos que eles tinham tido no passado. Mas o livro de Jasher conta que que o que teria acontecido é que, quando Isaac morre, a discussão da primogenitura vem à mesa. E que José do Egito manda Zebulon, se não me engano, buscar documentação. Tinha documentação, não tinha de boca, não. Tinha documentação da venda da primogenitura. E quando ele vai buscar, os edomitas, né, sabendo que não queriam entregar o ouro, né, estão falando das riquezas da família, certo? Entraram em guerra. Entraram em guerra, vencidos pelos jacobitas, né, pelos descendentes de Jacó. Zepo é levado preso para o Egito, aquele que vai virar rei de Roma depois, é levado preso para o Egito, fica lá, né, um tempo preso, depois foge, e aí vai para Cartago no primeiro momento, não Cartago, porque não existia Cartago ainda, era Líbia, né? Vai para a Líbia no primeiro momento, se junta com um rei líbio, fica fazendo incursões na Itália, para roubo mesmo, para plundering, né, que eles chamam, também, roubando bem dos outros mesmo. Eram as batalhas que eles tinham. Fica vindo para a Itália e, como o rei da África
para quem ele está servindo, não quer vir guerrear com os jacobitas, né, voltar para guerrear com o descendente de Jacó, os israelitas, ele muda de lado, vai para a Itália. E lá teria um episódio que ele mata uma fera lá e cai nas graças do povo. E quando cai nas graças do povo, é eleito rei de Roma, certo? Ele se torna o rei de Roma, o primeiro rei de Roma, que teria sido, então, um descendente de Abraão via Esaú, certo? Então ele é bisneto de Abraão. Zeto é bisneto de Abraão. É neto de Esaú. Mas é bisneto de Abraão. Então, não é só neto de Esaú, é bisneto de Abraão também, certo? E neto de Isaac, certo? E neto de Isaac. Bom, histórias da família, guerras, aí a ilustração da história, o enterro de Isaac, a guerra de Esaú com José, guerra, Esaú e 80 soldados são mortos e matados, são 80 mortos na turma de Esaú, né? José do Egito captura Zepo e leva ele para o Egito, na sequência ele foge, tem aliança com o rei africano, muda de lado e depois é coroado rei da Itália. Essa é a sequência de uma história, estou narrando só os snipzinhos, né, os pedacinhos da história. Bom, a história que está por trás dessa história que nós estamos contando é a grande fuga, né? Os historiadores versus o livro sagrado. Se olhar aí, se está aí de pano de fundo, eu estou narrando uma história que os historiadores fogem que nem o diabo da cruz, porque ela confirma toda a Bíblia. Tudo que está na Bíblia se alinha com essas histórias que eu estou contando aqui. Certo? Tudo se encaixa, né, com a história bíblica. Vamos voltar para a Ibéria agora, né? Lembra que a gente tinha que falar em Portugal e Espanha, certo? Para voltar para a Ibéria, eu vou começar pelos povos rifianos. Ai, meu Deus, vai complicar mais ainda. Não. A gente já viu que os descendentes de Tubal passaram por lá, né? Inauguraram lá, junto com os descendentes de Tarsis, mas tem uma história dos descendentes de Rifate, Rifate também é neto de ou neto ou bisneto de Noé, certo? Via Jafete. E Rifate, ele teria, bom, a população dele, né, as famílias dele se juntaram ali na região da atual Turquia, Península Anatólica, na antiguidade eram conhecidos como Paflagônios ou Rifianos, e de lá eles vão migrar, uma longa história de migração, e seriam os celtas atuais, certo? Então, da mesma forma que eu estou dizendo que os descendentes de Tubal descendentes de Tubal e Tarsis seriam os povos de Portugal e Espanha hoje, eu estou dizendo que os povos de Rifate são os povos celta de hoje, certo? Então, onde que eu tenho isso narrado? Eu tenho um livro que é chamado Lebor Gabaleirem, é o livro da tomada da Irlanda, certo? Então, o destino deles, celtas, era a ilha da Irlanda. Só que eles têm passagens, né? Então, passam na Península Anatólica, migram, até chegam à área dos celtas. É isso que eu vou passar agora, a área da Península Ibérica. É isso que eu vou passar agora, porque ele completa a história de Espanha e Portugal, certo? Então, vamos lá. A história desse livro da tomada da Irlanda, ele começa também na Torre de Babel, Rifate consolida a língua dos gauleses, certo? Já viu, né? Que Tubal tinha a língua portuguesa, desculpa, Tubal tinha a língua espanhola, Tarsis a língua portuguesa, ou vice-versa. Aí eu não tenho certeza, não. Me baralho um pouquinho. Rifate tinha a língua gaulesa, a história dele começa ele migrando, vai até o Egito, está com Moisés no Sinai. Aí uma coisa que a gente normalmente não percebe, não entra no detalhe da nossa Bíblia. Se você olhar com minúcia a sua Bíblia, a passagem no deserto, você vai descobrir
que, junto com os 600 mil homens israelitas prontos para o combate, e faz as pessoas estimarem que tinham uns 2 milhões de israelitas, né, juntando homens e mulheres e crianças. Junto com esses 2 milhões de israelitas, tinha mais uma multidão de pessoas. A Bíblia diz isso. Tá? Tinha uma multidão com eles. Então não eram só os israelitas, não eram só os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Tinha a multidão dos povos também com eles. Está escrito na nossa Bíblia, normalmente a gente não percebe, mas tem uma multidão com eles. E dentro dessa multidão teriam os que vão se tornar os celtas, certo? E que, nesse caso, né, o descendente de Rifate, passar a ser conhecido como Goidelglass, foi picado pela serpente, aquela serpente que na nossa Bíblia narra que Deus mandou as cobras para picar o povo, e é curado por Moisés, certo? É cuidado por Moisés, é profetizado que para onde eles vão na Irlanda nunca vai ter cobra, e é fato, se chega na Irlanda não tem cobra, um local que não tem cobra, mas ele teria sido picado e curado por Moisés, exatamente aquela coisa que o livro de Êxodo narra, que é quem olhasse para o cajado de Moisés lá, né, com a serpente que ele ergueu, seria curado. E Jesus cita esse momento, certo? Na passagem bíblica, Jesus cita isso, assim como, né, Moisés no deserto ergueu esse cajado, para todo mundo que olhasse para o cajado era curado, a mesma coisa, Jesus vai ser levado, quem olhar para ele, quem buscá-lo, vai ser curado. É o caso clássico, e nós estamos dizendo aqui, Goidelglass, um dos descendentes de Rifate, estava lá e foi curado por Moisés. Essa é a história que é contada no livro da tomada da Irlanda. Dali, o que vai acontecer? Então, Rifate é filho de Jafete, né? Tem linguagem celta, adquiriu na Torre de Babel, certo? Estava lá na Torre de Babel fazendo besteira, certo? Aí uma representação artística, né, do bardo celta, transmitindo a linhagem de Rifate através da tradição oral e escrita, que é assim que os celtas, né, os gauleses vão transmitir o seu conhecimento. A história deles vai passar, né, os gaélicos, né, que são esses descendentes de Rifate, vão mais tarde ser conhecidos como gaélicos, né, e depois celtas. Eles vão passar pela Ibéria, certo? Na Ibéria, a parte de cima da Ibéria, né, a Galícia seria a região onde eles se situavam, porque ela ficava ali pronta para eles avistarem a terra para a qual eles estavam migrando, certo? Eles estavam migrando para chegar na Irlanda, certo? E então eles ficaram um tempo na Galícia. Alguns ficaram lá, tem muita presença celta que continuou, são chamados celtibéros, certo? Então muitos deles ficaram por lá. A migração foi longa, ou seja, não foi, né, sai daqui 10 anos depois está por lá, não. Essa foi uma migração que lá da península, lá da região da Turquia atual, até chegar na Ibéria, levou um bom tempo, e eles passaram um bom tempo na Península Ibérica antes de avançar e tomar a Irlanda, certo? Eles teriam tomado a Irlanda só depois que um fato importante acontece. Qual é o fato importante? Bom, primeiro, antes do fato, Milispane morre. Quem é Milispane? Seria o líder deles, certo? O líder dessa jornada que eles tiveram até lá. E depois do líder deles morrer, o filho dele, né, se torna rei, e como rei tem um casamento real com uma esposa, que seria essa Telf, que tem umas histórias marcantes sobre elas que eu vou narrar agora. Só para deixar claro, tem histórias e registros arqueológicos, tudo, de que a Torre de Brogan, né, seria marco, né, dessa passagem celta pela Ibéria. Antes de narrar, porque eu vou narrar a história de esse casamento de Hermon e Teatelf, mas antes de narrar isso, eu vou buscar na Bíblia para mostrar como as coisas estão ancoradas na Bíblia, certo?
Jeremias e a profecia do rei. A mensagem de Deus para o profeta Jeremias era de destruição, certo? Destruir destruir povos, destruir nações, e aconteceu, Babilônia, né, Medo-Pérsia, próprio Israel, né, caindo, e ia replantar. Está lá no iníciozinho do livro de Jeremias, no capítulo 10, dizendo qual é a missão dele. Ele é o profeta das nações, e a missão dele não era só destruição, era destruição e replantio, certo? Uma nova nação será edificada, plantada, restauração e esperança futura. Pela narrativa do primeiro capítulo deles, você tem essa informação. E o replantio está começando aqui. O que é esse replantio? Horas. A gente vai ter muita confirmação depois, mas eu vou narrar o chocante agora, certo? Chocante. Se você nunca ouviu, você vai ficar um pouco chocado, mas eu tenho um monte de confirmação na sequência. A fuga de Jeremias. O profeta Jeremias teria fugido junto com as princesas, filhas de Zedequias. Né? Que Jeremias estava junto com as princesas, filhas de Zedequias, é narrativa bíblica. Buscar lá no profeta Jeremias, você vai ver uma passagem na narrativa depois da tomada da Babilônia, que a Babilônia toma Jerusalém, é narrado na Bíblia que as filhas de Zedequias estavam com Jeremias. Olha, quem são as filhas de Zedequias? São as filhas do rei, certo? Ou seja, então elas são a descendência que sobrou da casa real de Israel. Lembrando que o rei foi levado cativo, os filhos herdeiros foram mortos pelos babilônios, mas as filhas escaparam, certo? Então a sequência do reino davídico, que foi interrompida em 586 na Babilônia, seguiu. Seguiu para onde? Seguiu com as filhas de Zedequias, que junto com o profeta Jeremias foram para a Península Ibérica e fizeram uma união com o Heremonte, que era o líder dos milesianos a partir de agora, certo? E aí ele faz a tomada, tomam a Irlanda e vão até hoje formar uma dinastia que nunca acabou, certo? Na Irlanda, certo? Desde lá. Quando que isso aconteceu? 10, 15 anos depois da queda de Jerusalém para os babilônios, certo? Falando em 570 a.C., certo? Lembrando que daqui a uns 35, se eles fizeram esse casamento em 570 a.C., embarcam e vão fazer a tomada da Irlanda. E tem toda a história de narrativa de tomada da Irlanda, o que aconteceu. O livro da tomada da Irlanda, Lebor Gabalerei, tem a narrativa. Não, falando que eu estou quase de Portugal, tem as da Irlanda também. Essa história irlandesa passa por dentro da Península Ibérica, pois é importante a gente situar para a gente entender a Galícia, certo? Você fala de Portugal e Espanha, a Galícia tem um perfil totalmente diferente, que é o perfil celta. Está aqui a passagem dos celtas nesse momento aqui, certo? Então, passam e vão fazer a tomada da Irlanda. Da Irlanda vai acontecer algumas marcas fortes que deixam essa história, dão mais credibilidade a essa história. Que histórias vão acontecer? Ora, o dote que a princesa, né, pediu para o casamento foi um monte no qual ela queria um monte para botar pedra, essa pedrazinha aí, certo? Essa pedra que ali é feio. Pedra é essa? Pedra do destino. Mas que pedra é essa? Se você pegar a tua Bíblia e procurar a história sobre essa pedra, você vai achar um monte de detalhes riquíssimos que confirmam que essa pedra era o travesseiro de Jacó. O que é o travesseiro de Jacó? Que história é essa do travesseiro de Jacó? É uma passagem bíblica que vai mostrar o sonho de Jacó e a escada para o céu. Jacó, fugindo de Esaú, adormece com uma pedra para o travesseiro e sonha com uma escadaria que liga a terra ao céu. O anjo subindo e descendo. E Deus do topo prometendo a terra à sua descendência. O local originalmente era chamado Luz, foi renomeado por Jacó como Betel, casa de Deus após sua visão divina. Quando Jacó vai para o Egito, lembra que Jacó depois vai migrar com todos os 70 da sua família para o Egito, tem trechos que mostram que a pedra foi junto. Essa pedra foi junto. Tá? Se pegar lá os trechozinhos bíblicos, você vai ver
a pedra foi levada para o Egito. Então, essa pedra se tornou para eles um marco, né, dessa promessa de Deus, foi levada para o Egito e segue com os israelitas, segue para dentro de Israel. Na hora que o trono cai, pegam essa pedra como relíquia, prova de que, são eles, uma pedra que vai ser a prova desse casamento. Essa pedra vai estar por trás de toda, toda a posse de reis irlandeses, no primeiro momento, depois dos escoceses e depois dos bretões, os britânicos, certo? Reino das Ilhas Britânicas, Inglaterra, Escócia e, e Irlanda vão todos ser unificados, o reino, a coroa real, a partir dessa pedra, a partir do registro de que eles representam a continuação da casa de Israel, certo? O reino de Davi na terra, certo? No céu nós sabemos muito bem quem tá lá e está vindo. É que ele vem como rei dos reis, certo? Mas na terra, o reino de Davi vai continuar na Irlanda, na Escócia e na Grã-Bretanha. Ou seja, a promessa de Deus está cumprida. As promessas de Deus para Davi, que o reino dele nunca deixaria de existir, estão aqui confirmadas. Então, depois da Irlanda, eles chegam na Escócia. Na Escócia, o casamento real é sobre a égide dessa pedra, certo? Que registra que nós estamos falando de israelitas, certo? De uma descendência de Davi, certo? A Escócia se aliando a essa descendência de Davi. Passamos por essa dinastia para a gente entender quem passou por ali, quem são esses celtas que passaram por ali, a importância e a relevância desses celtas que passaram por dentro da Península Ibérica. Agora vamos voltar para a Península Ibérica, arrematar a história de Portugal e Espanha. Província romana na Península Ibérica chamava Bética, localização ali no sul da Espanha, está ali no mapa, capital Córdoba, economia azeite, vinho, minérios, importância altamente romanizada, próspera, berço de imperadores. Imperador Trajano e Imperador Adriano vieram de lá. Olha a importância do que eu estou falando. Que o Imperador Trajano, Imperador Adriano, o que destruiu o Templo de Jerusalém, ou seja, a caça desculpa, não Adriano que destruiu o Templo de Jerusalém, expulsou os judeus de Jerusalém, e transformou em Palestina e Hélio Capitolina Jerusalém. Esse Adriano, certo? Esse é o Adriano que veio dali, que veio dessa região que era a antiga Tartessos, que era Bética, província romana, e que vai ser Portugal daqui a pouco, certo? Então, a Bética, as províncias romanas na Península Ibérica, então seria Bética, Lusitânia e Tarraconenses. Certo? Essas seriam as três províncias romanas no período de que Roma tomou conta de lá. Aí a pergunta que fica, tá, então, quando que os romanos tomaram conta de lá? Porque eu tinha parado a história na queda de Tartessos lá em 530 a.C., certo? De 530 a.C. para frente, o que aconteceu? Certo? Bom, entre 530 e 220, os cartagineses, que eram lá os descendentes de Hércules e Afra, certo? Governados pelos descendentes, né? Ou seja, aquela antiga Líbia, que passou a ser chamada de Cartago, ocuparam o espaço de Tarpeço, ou seja, se tornaram os novos grandes navegadores e governantes do mar Mediterrâneo. Então, se expandiram, vieram aqui e tomaram conta da Ibéria durante 300 anos. Certo? Então, os cartagineses vieram e ficaram durante 300 anos, até que os romanos vieram e começaram a combater os cartagineses em 200 a.C. Certo? Vieram para retomar a terra deles, certo? Já que italianos e os portugueses espanhóis, né, os da Península Ibérica, tinham essa origem comum das famílias que se unificaram lá atrás, entre Tubal e Quiti.
Então, vieram para tomar, né, dos cartagineses. Tem as batalhas que vão acontecer em 218 e 97. Vai ter uma segunda fase, que aí é a resistência dos povos nativos, a conquista estrangeira, né? Não conhece os primos, estão chegando. E tem uma terceira fase, que seria as Guerras Cantábrias, né? Que aí o imperador de Roma, César Augusto, liderou pessoalmente parte das campanhas para subjugar os povos do extremo norte da península. Ou seja, aí nos povos do extremo norte nós estamos falando dos cantabros e astures, que são os celtas, certo? Ou seja, deram mais trabalho. Os celtas foram a última etapa. Os outros tinham mais história comum, foi mais fácil de conquistar. Mas para conquistar os celtas, os romanos tiveram que suar um bom bocado. Suaram aqui na Península Ibérica e vão suar muito mais na hora que os romanos tentarem conquistar a, as Ilhas Britânicas. Depois do século V, ou seja, quando o Império cai, quando o Império Romano cai, quem que ocupa? Estão no reino visigótico e no reino suevo. Nossa, quem são visigodos, quem são suevos? Visigodos e suevos, você vai ver, eram outras tribos com origem comum aos celtas, certo? E vamos dizer assim, se os celtas para a Irlanda vieram e entraram com as princesas filhas de Zedequias como seu marco, né, de fundação da nação Irlanda, o marco de fundação desses reinos que estão entrando agora, eles são muito mais antigos, que se remetem à casa de Troia, casa troiana. Tá? A casa de Troia vai funcionar como segundo trono de Judá. Segundo trono de Judá. Judá tem dois tronos? Tem. Você não sabe quem é Judá? Judá não, filho de Jacó? É. Quantos filhos o Judá teve narrado no sua Bíblia? Ah, conta lá direito. Ah, teve 5. Ah, mas 2 morreram. Um depois vai ser narrado que está lá com os israelitas falando besteira. Ah, mas tem 2 que tem uma narrativa especial. Quais são deles? Pérez e Zerá, irmãos gêmeos, com Tamar. Aquela história de Tamar e Judá, irmãos gêmeos, né? Saem os irmãos gêmeos, Pérez e Zera, que o Zera, antes de nascer, bota o bracinho para fora e ia nascer primogênito. A parteira vai lá, bota uma fitinha escarlate no braço dele. Aí o outro vai e nasce na frente. Ah, então esse nasceu primeiro. Ah, então rompeu primeiro, então o nome dele vai ser Pérez. Essa é a narrativa bíblica. Naquele momento, o trono está rompendo. A ruptura é do trono de Judá, porque Judá carrega o trono, o cetro do reinado de Israel. Então, o reinado de Israel, naquele momento, está sendo rompido. 2 linhas. Uma de Pérez, que vai seguir, vai ter o rei Davi, e do rei Davi vai ter o rei Jesus, mais à frente. E tem uma linha alternativa, que é a linha de Zera, que vai ter 5 filhos. Desses 5 filhos, eu vou manter o foco só no Darda, que vai ser o fundador da Dardânia, que é Dardânia, Darda, fundador da Dardânia, é o fundador da Casa Real de Troia. Então, quando a gente fala em Troia, nós estamos falando num reino de Judá. É uma segunda casa de Judá, é Troia. Então, se eu falar de guerra de gregos e troianos, os gregos estão lutando com a casa de Judá. Esse é o segundo trono de Judá. Então, eu vou encurtar a história, senão a gente vai ficar muito grande o vídeo, mas da história de Troia, convi todas as casas reais europeias, inclusive o reino visigótico, inclusive o reino suevo, e na obra de Gaética de Jordânias você tem muita informação sobre isso, quem são os godos, né? Os povos godos e aí você tem informação também das migrações para a Escandinávia, as migrações europeias e a abertura de casas reais na Europa, todas a partir desse trono de Troia, vão ser narradas nos textos fundacionais das nações.
Bom, isso aqui está repetido. Esse slide está repetido. Conquista e domínio muçulmano vai vir na sequência, certo? A gente passou pelos romanos, entrou os visigodos, né? No século V entraram os visigodos, 200 anos depois, os muçulmanos vêm e vão onde? Quem são esses muçulmanos que estão vindo? Os descendentes de Ismael, filho de Abraão também, certo? Os descendentes de Ismael, vindo da Península Arábica, né? O mundo muçulmano, vem, conquistam Cartago no primeiro momento, e no segundo momento, conquistam a Península Ibérica. 711 depois de Cristo. Eles tomam conta da Ibéria, e por lá ficam até 1492. Está ali o reino. A única parte que não foi tomada por eles foi a parte celta, ou seja, a parte de nortezinha lá da Galícia, certo? Então, no ano 1000 depois de Cristo, essa era a composição da Península Ibérica, Califado de Córdoba, Reino de Leão, onde era a Galícia, né, Condado de Castela e Reino de Pamplona, Condado de Aragão, Condado de Catalães. Essa era a formação em 1000 depois de Cristo. Se em Portugal o ponto de partida foi Lisboa, na Espanha o berço da Inquisição moderna foi a cidade de Sevilha, na região de Andaluzia. O que eu estou trazendo aqui? Eu estou encerrando o vídeo. Estou encerrando o vídeo dizendo o seguinte: bom, depois de toda essa história, vão vir, os muçulmanos vão cair para os cristãos. Os cristãos vão tomar conta da Península Ibérica, certo? Espanha se torna um reino cristão, Portugal se torna um reino cristão. Imediatamente após se tornar um reino cristão, perseguição aos judeus. Os judeus são expulsos de lá e vai surgir uma legião de descendentes daqueles judeus que estavam por lá perdidos, um tal de Brasil. Em 1492, quando isso acontece, começam as migrações, o conhecimento das Américas, certo? Então, as fragatas lá de Pedro Álvares Cabral vão, né, trazer um monte de judeus para o Brasil, judeus esses que tinham vindo para a Península Ibérica, ocupado a Península Ibérica, junto com essa rota dos celtas, certo? A localização dos judeus era toda na parte norte, certo? Eles ficavam todos mais na parte norte, mas quando a Espanha consolidou as casas e expulsou os judeus, eles tiveram que migrar para Portugal. Portugal se torna cristão também, os judeus têm que ser expulsos, ou seja, aqueles que estavam na região da Galícia, num primeiro momento, migram para Portugal no segundo momento. De Portugal são expulsos e agora vão ou para Cartago ou para o Brasil. Esses foram os destinos dos israelitas que estavam juntos com os celtas na Galícia em 1500. E tinha uma bela população israelita, certo? Então, a questão-chave é que os celtas não precisaram migrar, certo? Os israelitas, os judeus, foram expulsos e tiveram que migrar, e aí foram povoar o Brasil. Foram povoar Nova York, né, do Brasil, no Recife. Saíram 23 judeus e fundaram uma cidadezinha pequenininha, Nova Holanda, na América do Norte, que é hoje Nova York. Os judeus tomam conta de Nova York. Eles fundaram Nova York, certo? A história toda contada aí, certo? Mas de onde apareceram os judeus? Porque a gente não estava falando de judeus até então. Sim, mas a gente falou dos celtas vindo trazendo o trono de Judá. Você acha que eles vieram com o quê? O trono não vinha com proteção, vinha com as populações migrando das chamadas 10 tribos perdidas de Israel, certo? A gente fala das 10 tribos perdidas de Israel, elas não estão perdidas não, elas estão escondidas, certo? Elas estavam todas além do Eufrates, elas estavam todas no Oriente, na região do Oriente, e aí, mas isso aí eu já, se você quiser, entra no canal, vai ver tem outro vídeo lá, onde a gente passa mais essa parte de lá, que é a história de como se desenvolveu o reino Babilônia, Médio, Pérsia, histórias de Esther,
contra todo aquele lado, aquela banda de lá. Bom, aí fecho com a Inquisição, certo? A Inquisição, que vai partir do berço exatamente de onde era Tartessos, certo? Quase no a Inquisição Espanhola, o berço da Inquisição Espanhola vai começar praticamente onde era Tartessos, a cidade que foi fundada no fundo do mar, naquela história de Deus lá de trás. Ou seja, é como se tivesse um, um espírito edomita infiltrando no cristianismo e perseguindo os judeus, certo? Então, no final da historiazinha, Portugal e Espanha tem esse outro ranço que é a Inquisição, a perseguição a judeus, né? Que eles desbravam, vão conquistar as Américas, vão perseguir os indígenas, vão perseguir os judeus, Inquisição e tal. Ok. Mas agora a gente conhece a história completa de Portugal, de Espanha. E se você tem origem no Brasil, você pode ter certeza que você é descendente dessa história. Se você mapear os seus descendentes vão aparecer em Portugal, vão aparecer em Espanha, vão acabar se conectando com celtas. Via celtas, você acaba conectando com os reinos europeus e com a conexão dos reinos europeus, se acaba conectando tua história com a história da Bíblia e chega a Adão. Eu fiz isso com a minha genealogia, você pode fazer com a sua também. Primeiro, você tem que entender, né, as migrações, como se desenvolveram. Depois, vem para o lado individual. Pega a tua família, bota na plataforma de genealogia e começa a mapear. Você vai ver que todos viemos da mesma historinha lá no início. Ou alguns dos nossos parentes iniciais fizeram besteira na Torre de Babel, né? Outros se alinharam com Deus através de Abraão, mas é um pouquinho do sangue de Abraão, é um pouquinho do sangue dos, dos malucos dos nossos parentes que afrontaram a Deus na Torre de Babel, que está em todos nós. Espero que ajude a conhecer um pouquinho da história de Portugal e Espanha, e desvendar esses mistérios que é a origem mais antiga dos povos. Um grande abraço, gente. Fiquem com Deus.